Flávio Bolsonaro admite deixar a disputa à presidência da República. E você vai ver também. O comércio tem alta expectativa nas vendas desse fim de ano. E ainda, a Igreja Internacional da Graça de Deus faz campanha de doação de sangue. Essa e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima segunda-feira para você que decidiu ficar bem informado em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir os destaques desse dia 8 de dezembro. 2 dias depois de anunciar que Jair Bolsonaro teria o escolhido para ser o pré-candidato à presidência da República, o filho Flávio já admitiu deixar a disputa. Em troca disso, ele sugeriu a aprovação de uma anistia para dar liberdade para seu pai, que está preso desde o último dia 25. Vamos ver. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse neste domingo que poderia abandonar sua incipiente pré-candidatura presidencial por um preço e sugeriu a aprovação de uma anistia para seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho preço para isso, eu vou negociar, eu tenho preço para não ir até o fim, só que eu só vou falar para vocês amanhã. Eu espero que a gente paute essa semana a anistia. Eu espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós quando eram candidatos ainda, de que pautariam a anistia e deixar o pau cantar no voto dentro do plenário, que é o que a gente sempre quis. Que vença a maioria, isso é democracia. Na última sexta-feira, após o anúncio de sua pré-candidatura, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, teve forte baixa de 4,3% e o dólar disparou 2,3%. Olha, eu avalio como natural e eu avalio que, assim como o mercado, eu também tenho a convicção de que mais 4 anos o Brasil não aguenta. Só que eles fazem uma análise precipitada, no meu ponto de vista. Os bolsonaristas no Congresso tentam, sem sucesso, aprovar um projeto de lei que abra a porta da anistia ao ex-presidente e a seus apoiadores condenados pela trama golpista. Protestos em várias cidades brasileiras exigiram o fim da violência contra a mulher. Nos últimos dias, uma série de crimes de feminicídio ganharam as manchetes em todo o país. As ruas de várias cidades brasileiras foram palco de manifestações que pediram o fim da violência contra as mulheres. Movimentos sociais se reuniram no domingo em São Paulo, mas ações semelhantes ocorreram em diversas cidades do país, após o aumento dos casos de feminicídio. O que a gente não sabe, o número é muito maior, porque todos os dias, inúmeras mulheres sofrem violência. Não só violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência de todas as formas possíveis e imagináveis as mulheres sofrem todos os dias. E basta, não, a gente não aguenta mais, a gente só quer viver. Está se matando mulheres como se nada. O homem mata, vai, paga lá uma quantia e sai para a porta da frente da delegacia. Chega, nós não podemos mais aceitar. Somos seres humanos, nós que damos a vida, é de nosso corpo que geramos vida, nós não podemos mais aceitar. O movimento Levante Mulheres Vivas afirmou que foram convocados atos de protestos em cerca de 20 estados. Os manifestantes pedem uma maior participação da sociedade na luta contra a violência que tem as mulheres como alvo, além de punições maiores para os criminosos. Olha, eu acho extremamente importante que os homens se engajem nessa luta, porque, na verdade, é uma questão de masculinidade o feminicídio, né? E é a impunidade desses homens que cometem essas atrocidades que faz com que a coisa cresça. Eu acho extremamente importante que todos os homens se engajem para que a gente possa pôr um fim nisso, porque não tem cabimento. Nos últimos dias, assassinatos e casos de violência contra as mulheres ganharam repercussão nacional. Segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, cerca de 3.700.000 mulheres brasileiras viveram um ou mais episódios de violência doméstica nos últimos 12 meses. Em 2024, 1.459 mulheres foram vítimas de feminicídios. Este ano, o Brasil já registrou mais de 1.180 feminicídios, de acordo com o Ministério das Mulheres.
Quase 20% das pessoas que moram em favelas só conseguem chegar em casa a pé, de moto ou bicicleta. A realidade foi revelada nos detalhes do censo do IBGE. Segundo dados do censo divulgados pelo IBGE, em 2022, 19% dos moradores de favelas, cerca de 3 milhões de pessoas, vivem em uma via onde só era possível transitar a pé, de moto ou de bicicleta. Fora das favelas, apenas 1,4% das pessoas vivem nessa situação. Os dados ainda revelam que 62% dos moradores de favelas vivem em vias com capacidade para veículos de grande porte, como ônibus e caminhões. Para os técnicos da pesquisa, a capacidade limitada das vias afeta a chegada de serviços importantes para essas regiões, como a coleta de lixo e a passagem de ambulâncias. As vias com calçadas também são uma questão. Apenas 54% dos moradores de favelas têm esse acesso e menos de 1% têm domicílios com vias com sinalização para bicicletas. Os dados divulgados pelo IBGE revelam ainda outras dimensões do entorno dos domicílios nas favelas. Para o Instituto, a divulgação de dados específicos para as favelas e comunidades urbanas amplia a compreensão das desigualdades. E olha só, o Natal segue como a data mais importante para o varejo brasileiro. E a expectativa é de forte movimentação no comércio neste fim de ano. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, a previsão é de que aproximadamente 84 bilhões e 900 milhões de reais sejam movimentados na economia. O levantamento aponta que 76% dos consumidores pretendem comprar presentes, o que deve levar cerca de 124 milhões e 300 mil pessoas às compras em todo o país. Outro fator importante para o aquecimento é a remuneração média, que também cresce na estimativa dos comerciantes para o Natal, na comparação de 2025 com 2024. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a remuneração média deve alcançar para R$ 1.983,54, valor 7,4% maior do que o registrado nas vagas temporárias do ano anterior. 2,7% acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com esse cenário positivo, o comércio do interior de São Paulo, como Bauru e Marília, já iniciou o horário especial de funcionamento para atender ao aumento da demanda. Por falar em fim de ano, o famoso Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, contará esse ano com 19 balsas, onde acontecerão a explosão dos fogos. Mas a festa deste ano promete ter menos fumaça. O responsável pelo show de Ano Novo em Copacabana, no Rio de Janeiro, prometeu que a edição deste ano terá menos fumaça que na virada do ano passado. Isso porque o número de embarcações usadas no espetáculo vai aumentar de 10 para 19. Segundo o empresário, com 19 balsas, a distância entre elas será reduzida. Isso permitirá que haja uma distribuição mais uniforme dos fogos nas embarcações, favorecendo a visualização do show. Mas ele reitera que não existe festa com fogos que não tenha fumaça, principalmente se a umidade do ar estiver alta, como no ano anterior, o que dificulta a dispersão e a visão do espetáculo. A duração da queima de fogos foi mantida em 12 minutos. Serão usadas de 12 a 14 toneladas de explosivos, fabricados na Espanha e na China. Os fogos serão ajustados para serem detonados conforme uma trilha sonora que está sendo composta para o evento. A promessa é que eles tenham movimentos que lembrem formas onduladas. Para isso, serão usadas bombas com até 8 toneladas de potência. Com o aumento do número de balsas, a montagem das estruturas para a festa será antecipada em quase uma semana, com início no próximo dia 21. As inspeções das embarcações já começaram. A ideia é manter a estratégia usada nos outros anos, em que os barcos serão rebocados para Copacabana a partir da madrugada do dia 31. A montagem dos palcos começa nesta sexta-feira. E veja a seguir, Catar e Egito pedem retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. E antes do intervalo, na sua tela, a vista da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Cidade que completa hoje 465 anos. Nossos parabéns aos moradores e nascidos em Guarulhos. Os termômetros marcam 29 graus.
Redação Hit volta em instantes. Catar e Egito pediram em um fórum realizado em Doha a retirada das tropas israelenses do território palestino e o envio de uma força internacional para aplicar integralmente o acordo de trégua. Esses dois países, juntamente com os Estados Unidos, contribuíram para alcançar a trégua em Gaza, que entrou em vigor em 10 de outubro e encerrou em grande medida os 2 anos de confrontos entre Israel e o movimento islamista palestino. Na segunda fase do acordo, que ainda não começou, Israel deve se retirar de suas posições no território palestino. Também está prevista a criação de uma autoridade interina e o desdobramento de uma força internacional de estabilização. Estamos em um momento crítico, não se pode completar uma trégua a menos que haja uma retirada total das forças israelenses e seja restabelecida a estabilidade em Gaza, declarou o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, no Fórum de Doha. A conferência diplomática é realizada anualmente na capital desse estado do Golfo. Precisamos enviar essa força o mais rapidamente possível para o terreno, porque uma das partes, Israel, viola diariamente o cessar-fogo, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Egito, Bar Abdelati. Mas os países árabes e muçulmanos têm mostrado relutância em participar dessa força, que poderia ter que combater com milicianos palestinos. E olha só, o premier israelense Benjamin Netanyahu prevê passar muito em breve para a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, patrocinado pelos Estados Unidos, mas sinalizou a dificuldade do negócio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo que prevê passar, muito em breve, para a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, patrocinado pelos Estados Unidos. Como vocês sabem, concluímos a primeira parte. Na primeira fase, estamos quase lá. Temos mais um refém, o falecido Han Vili, um herói de Israel, para trazer de volta. E então, muito em breve, esperamos passar para a segunda fase, que é mais difícil, ou igualmente difícil. Netanyahu lembrou que, de acordo com a primeira fase do acordo de cessar-fogo, o Hamas ainda deve devolver a Israel o último corpo de um refém retido em Gaza, o do israelense Han Vili. A etapa seguinte do plano de paz do presidente americano Donald Trump prevê o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza. Também inclui, entre outras medidas, o envio de uma força internacional para o território palestino e a retirada do exército israelense. O chanceler alemão, Friedrich Merz, reafirmou neste domingo o apoio da Alemanha a Israel durante uma visita ao Memorial do Holocausto em Jerusalém. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que os Estados Unidos continuam sendo o maior aliado da Europa, apesar da nova estratégia de segurança nacional anunciada por Washington. E você sabe que os Estados Unidos ainda são o nosso maior aliado, e é do interesse dos Estados Unidos que a Europa sobreviva e que realmente continuemos sendo aliados e trabalhando juntos por essas questões. Acho que nem sempre concordamos em todos os assuntos, mas acho que o princípio geral permanece o mesmo. Somos os maiores aliados e devemos permanecer unidos. A afirmação foi feita no Fórum de Doha, uma conferência diplomática que ocorre anualmente na capital do Catar. A declaração é uma resposta à publicação na sexta-feira de um documento que redefine a estratégia de segurança nacional de Washington. O texto antecipa o que considera desaparecimento da civilização europeia e defende o combate às migrações em massa, bem como a restauração do predomínio dos Estados Unidos na América Latina. No documento, o governo em Washington critica duramente os aliados europeus e destaca que os Estados Unidos apoiarão aqueles que se opuserem aos valores promovidos pela União Europeia, principalmente na questão migratória. E a Venezuela reconheceu a morte de um dirigente da oposição encarcerado há 1 ano, enquanto o governo do presidente Donald Trump taxou de vil o governo de Nicolás Maduro em meio à crescente pressão militar dos Estados Unidos. O governo da Venezuela reconheceu a morte de Alfredo Díaz, ex-governador do estado de Nueva Esparta.
Alfredo havia sido detido em meio à crise desencadeada após as polêmicas eleições de julho de 2024, nas quais Maduro foi proclamado vencedor para um terceiro mandato, apesar das acusações de fraude. O Ministério do Serviço Penitenciário venezuelano informou em um comunicado a morte do opositor de 56 anos, acusado de terrorismo e instigação ao ódio. Segundo o comunicado, Alfredo apresentou sintomas compatíveis com um infarto do miocárdio. Foi levado ao hospital, onde deu entrada, e ao tentarem estabilizá-lo, morreu minutos depois. Alfredo Dias é ao menos o 6º membro da oposição a morrer na prisão desde novembro de 2024. Já o Departamento de Estado americano, na conta da rede social X do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, afirmou que a morte do prisioneiro político venezuelano Alfredo Dias, que foi detido arbitrariamente no centro de tortura de Maduro, El Helicoide, é outro lembrete da vil natureza do regime criminoso de Maduro. A reação de Washington ocorre no momento em que uma flotilha americana, que inclui o maior porta-aviões do mundo, realiza operações antinarcóticos no Caribe. E olha só, o último sábado foi de manifestações na capital do México, convocadas pela presidente Claudia Sheinbaum, que chamou uma grande concentração para reforçar seu apoio após um mês de críticas políticas e protestos. Dezenas de milhares de pessoas procedentes de todo o México se reuniram neste sábado na capital do país. As manifestações foram convocadas pela presidente Claudia Sheinbaum, que chamou uma grande concentração para reforçar seu apoio após um mês de críticas políticas e protestos. A esquerdista tem tido altos índices de aprovação desde sua chegada ao poder no ano passado, mas esse apoio caiu levemente nos últimos meses, passando de 74% em outubro para 71% no início de dezembro, segundo um resumo de pesquisas da Pulse MX. O assassinato em 1º de novembro de um popular prefeito muito crítico da política de segurança da presidente desencadeou fortes protestos, aos quais se somou pouco depois uma violenta marcha convocada em nome da geração Z e a renúncia abrupta do procurador-geral Alejandro Gertz. Combinados, esses eventos configuram o momento político mais difícil da gestão da presidente mexicana, que agora busca mostrar respaldo de suas bases. E no último final de semana, as Mulheres que Vencem e a FIC, que é o braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus, realizaram uma campanha de doação de sangue. Vamos conferir mais informações na reportagem de Bárbara Benício. Porque é muito bom, um sentimento tipo assim, dever cumprido. Eu consegui auxiliar uma outra pessoa, ajudar a salvar outras vidas, não tem preço. E foi assim que os 42 voluntários das Mulheres que Vencem e da FIC, braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus, fizeram uma ação que salva vidas: doar sangue. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que 3,5% de uma população deveria doar sangue. E o Brasil sofre de uma escassez dessa ação, já que somente 1,4% das pessoas são doadoras. Para se ter uma noção, o correto seria um total de 7 milhões de doadores. E o país conta com 2,98 milhões, ou seja, menos da metade do que o necessário. Os tipos sanguíneos O negativo, A positivo e AB positivo são os que estão em alta demanda regularmente, mas principalmente durante os períodos de férias e festas. Geralmente, nessa época de final de ano, os fluxos caem, né? Então, esse ano, como todos os outros, a gente já começou a notar uma diminuição do volume de doadores no dia a dia. Não só final de ano, né, que a gente precisa bastante, mas qualquer feriado prolongado a gente sempre está precisando, né? Mas nessas épocas especiais, a gente precisa de mais ainda doações. Somente com uma doação, 3 vidas podem ser salvas. Isso porque o sangue doado é separado em seus componentes: hemácias, plasma, plaquetas. E cada parte pode ser usada para pacientes diferentes em diversas situações, como cirurgias, acidentes, tratamentos de câncer ou doenças crônicas. E por isso é importante a solidariedade da comunidade.
E para doar, alguns preparativos são feitos no Hemocentro. Bom, quando o doador chega, ele vai receber uma fichinha de uma entrevista, um questionário para ele fazer uma entrevista médica, né? Ele vai responder esse questionário, vai passar no balcão de atendimento, ele tem que trazer um documento com foto, né, para fazer a doação. Faz esse cadastro, ele passa para a entrevista médica para confirmar o que ele preencheu no questionário, vai fazer um exame rápido para ver se ele tem anemia, ver a pressão, frequência cardíaca. Estando apto a doar, ele vem para essa sala de doação, onde ele vai doar os 450 ml de sangue total. E é importante ressaltar que para ser um doador, alguns requisitos devem ser cumpridos. Ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, estar bem alimentado, evitando gordura, estar descansado, não pode estar gripado ou com febre, não pode ter feito tatuagens recentemente e algumas restrições são permanentes, como portadores de HIV e pessoas que tiveram hepatite B ou C. E esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo início de semana a todos e até mais.